Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Hola, bendiciones a todos, Padre Jesús. Estamos en un culto de bendición. Hoy está lloviendo mucho, por eso estamos dentro de la casa y estamos haciendo el culto. Ya le enviamos a todos los hermanos, a todos los grupos para que vayan entrando. Que Dios los bendiga ricamente. El Espíritu Santo está operando, está tocando y va a obrar tremenda y poderosamente. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo toda palabra que se abre, Señor, toda oración, todo hermano, hermana, pastores, ministros que entren a escuchar tu palabra, que sean bendecidos en este día, Señor. Que tu mano de poder esté curando, Dios, tocando, entrando en lugares, Dios mío, de oscuridad, para que la luz de Cristo brille y libere, Señor, todo oprimido, toda opresión, todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, ilumina con tu luz las mentes y los corazones, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 Si estás del otro lado, decía amén, gloria a Dios, hay victoria, porque en Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió en tu lugar para conquistar la victoria al pecado, la victoria a través de su sangre derramada, a los que están enfermos, llegar la cura. Por sus llagas fuimos curados, por su sangre fuimos redimidos, por sus dolores nosotros somos más que victoriosos, en el nombre de Jesús. ¿No es cierto, pastora Luciana? Amém. Boa tarde a todos, a paz de Cristo. E a gente está aqui hoje, né, para meditar nessas palavras, para tomar posse dessas promessas de Deus para as nossas vidas, que pelas chagas do Senhor nós fomos sarados, nós fomos salvos, e a palavra de Deus nos garante. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não é só a letra, ela não é só uma teoria, ela é prática, né? Quando ela é colocada em prática nas nossas vidas, quando a gente se apossa das verdades que Jesus deixou para nós, através da sua palavra, através do seu evangelho, através do seu, né, do seu pacto, do pacto que Deus fez conosco, da nossa aliança em Cristo. Então, a palavra de Deus, ela deixa de ser, né, somente a palavra escrita, e ela passa a ser a palavra viva nas nossas vidas, né? A palavra atuante, aquela que muda a nossa vida, o nosso futuro, o nosso presente, né? E é isso que a gente veio aqui nessa tarde. A gente veio falar dessa palavra, meditar nessa palavra, aprender mais com Cristo, né? E a gente está te convidando a aprender mais da palavra de Cristo, para que você possa ter a sua vida edificada, e a gente também está aqui se edificando, né? E o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso, né? Aprender mais de Cristo, aprender com Ele, sentar aos pés dele, só que agora de uma forma simbólica. A gente sabe que Ele está presente, claro que Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? E que onde tivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele ali estaria. Estamos aqui reunidos com você que está aí do outro lado, estamos aqui reunidos hoje num domingo chuvoso, muito complicado de andar pelo Rio de Janeiro, né? Defesa Civil avisando, né, para as pessoas, se possível, não se deslocarem. Mas, graças a essa bênção que Deus deu ao homem, da sabedoria, né, do conhecimento, a gente está aqui através da tecnologia e sentados aos pés de Jesus, espiritualmente, porque a gente sabe que Ele está conosco, e aprendendo com Ele através do que Ele deixou escrito para a gente, né? Amém. Pastora, mientras usted da a palavra, eu vou estar invitando a los hermanos, amém? Amém. A gente vai continuar aqui, a gente vai relembrar que já tem aí 2 domingos que a gente teve esse estudo. Nós começamos
ao estudo agora, né, a nossa nova série de estudos das Escrituras, agora nas epístolas de João, né? Então a gente vai abrir lá na primeira epístola de João, que é o que a gente está aprendendo, e a gente vai começar a dar uma relembrada no que a gente já viu e vamos aprofundar. Como o nome já diz, né, a epístola foi escrita por João. Isso é o que os estudiosos, aqueles que se debruçaram, né, para poder estudar as escrituras e atribuir, né, as autorias e verificar, né, a escrita, é o que os estudiosos deixaram aqui, que foi João que escreveu, né? Por quê? Porque durante a epístola, a gente não vê João se apresentando. Ele não diz aqui, João, eu, filho de Zebedeu, estou escrevendo. Não. Diferente dos outros autores, João Paulo, por exemplo, que falava, né, Paulo, conservo, aquele que foi perseguidor de Cristo. Aqui, João não se apresenta. Aí você fica me perguntando o seguinte, mas como é que sabe que foi João? Como é que eu sei que foi João? Por que foi atribuído a João a autoria dessa epístola? Porque ele deixou muitas semelhanças aqui quando ele escreveu a carta, tá? E que a gente vai ver depois para que ele escreveu essa carta, com a finalidade dele. Você vai ver que tem tudo a ver com o evangelho, que ali ele se intitula como autor, toda a propriedade dele de escrita, assim como também os objetivos se completam. Então não tem como não atribuir essa epístola a João, porque ele se entrega muitas vezes, embora o nome não está citado, mas a forma, o teor do que ele escreve está assim denunciando que foi ele, né? Então essa é a primeira epístola de João. E quem é esse João aqui? Que João é esse? Batista? Não. Foi João, o discípulo amado. Aquele discípulo que recostou, que inclinou a sua cabeça, não é? Que é citado isso nos evangelhos, no ombro de Jesus. É um daqueles 3 que estavam sempre mais perto de Jesus, quando Jesus estava assim, queria revelar as coisas mais profundas, aqueles que chegavam mais perto, que participavam de mais coisas. Então era, né, Pedro, Tiago e João. João ali era um daqueles mais achegados, e talvez o mais achegado. E foi justamente por isso que a gente pega a epístola dele e vê coisas tão profundas. Diferente das outras epístolas, sem desmerecer as outras, porque todas têm o seu valor, né? E todas elas revelam coisas maravilhosas de Cristo para a igreja e fundamentos para a igreja. A gente vê, tanto no Evangelho de João, como na sua epístola, uma profundidade maior das coisas espirituais, né? Os outros também, claro, tem um embasamento espiritual maravilhoso. Mas João, ele tem umas características que ele vai muito assim, nos atributos fundamentais de Deus. O amor, principalmente. Ele toca muito nesse ponto. E João era o quê? Discípulo amado, era considerado um discípulo muito amoroso. A forma como ele se comportava, né? Você vai ver nos relatos também dos evangelhos. Então, ele deixa isso aqui também, esse amor, né? Deus é amor. Ele vai e aprofunda muito, assim, as coisas, não só as informações do que Jesus fez, das curas, dos milagres, mas ele vai na profundidade ali do princípio de Cristo. Sabe, do que Cristo veio fazer no profundo aqui. Ele vai e mostra muito do interior, né, de Deus, interior de Deus, o âmago de Deus. O que Deus é? Ele é constituído de quê? Qual a profundidade desse Deus? Amor. Né? E a gente vai ver isso aqui. Bom, vamos começar então agora a pegar alguns pontos principais, né? Vamos comparar um pouquinho o Evangelho de João, né, para a gente ver realmente que tem embasamento atribuir essa autoria do Evangelho de João, também a Epístola de João, né, a esse João, filho de Zebedeu. Agora alguém sabe me dizer aí qual era o apelido? Eles tinham apelido, né? Os discípulos, eles tinham o seu nome, mas Jesus também dava a eles um outro nome, né? Geralmente assim, um apelido, ou alguma coisa que tinha a ver com o plano de Deus na vida deles, ou com a personalidade deles. Alguém lembra como é que é? Vocês lembram aí qual era o nome,
o apelido que foi dado a João? Lembra, meu amor? Qual era? Vamos ver. Vocês sabem aí? Alguém sabe aí? Pode escrever aí. Pode escrever, amém? Pode escrever. Vocês sabem? Sabe qual era o apelido de João? Filho de quem? Del trombón. Filho do trovão. Por que será que, né, ele é considerado tranquilo? Filho do trovão, né? Vamos tentar descobrir isso aí ao longo da nossa análise aqui, daquilo que escreveu e do que viveu João, né? Na sua vida, na sua trajetória com Cristo. Bom, vamos lá. Existe uma forte ligação entre o Evangelho de João e a Epístola. Então, primeiro, a gente vai ver o seguinte, né? O versículo-chave, que mostra o objetivo para o qual foi escrito o Evangelho de João. Sabe qual é? João 20, aí, Evangelho de João, tá? Evangelho de João primeiro, pra gente comparar. Vocês que estão aí com as Bíblias na mão, que eu acredito que vocês estão com a Bíblia na mão agora. João 20, 31. João 20, 31, vamos lá. Né? João 20 do Evangelho de João, versículo 31. Para que foi escrito o Evangelho de João, né? Qual era o objetivo que João tinha a escrever, né? Esse evangelho aí, relatar o que Cristo viveu, o que Cristo falou, né? Claro, o objetivo dele era transmitir, né? Isso, tudo que Cristo viveu, o que Cristo falou, a mensagem do evangelho. Mas, de que forma? Qual era o objetivo principal desta transmissão? Disse-lhe Jesus, né? Ali, João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, né? Estas palavras aqui, esses sinais, foram registrados, é o que João disse aqui no versículo 31, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, hoje, se você olhar no versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Ele está falando do que Jesus fez. Mas Jesus fez, né? Para que Jesus fez esses sinais? Então, ele explica mais profundamente. Não é só para ficar relatado? É só para saber que Jesus é milagroso? Não. Mas qual foi o objetivo? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não só crer. Porque acreditar, né? Tudo bem. Isso é importante. Mas que se você crer nesse Jesus, você tenha vida em seu nome. Então, esse é o objetivo pelo qual João escreveu o Evangelho. E agora vamos ver por que ele escreve essa epístola. É claro que os discípulos, quando escrevem as cartas aqui, eles querem fazer o quê? Edificar a igreja. Eles não querem deixar que os cristãos esqueçam o que Jesus fez. Eles não querem deixar que o Evangelho se apague. Porque Jesus falou para eles irem ensinarem. E qual é uma das ferramentas que nós temos para ensinar? Né? É deixar escrito, é deixar anotado. Você que é aluno, quem é que é aluno? Eu sou professora. O aluno, né? E eu como aluna também, quando eu era, e hoje ainda, porque ainda sou aluna, todo mundo é aluno, o que a gente tem que fazer para não esquecer? Anotar. Então, quando a coisa fica escrita, é o quê? É uma coisa que não tem como você dizer que não foi dita. Quando você fala, as palavras podem ir pelo vento e um dia serem esquecidas ou serem mudadas. Mas quando você escreve, não, tá ali, tá registrado, né? Por isso que documento fica registrado, né, escrito e assinado. Então, essa foi, né, uma das formas de deixar para que as pessoas pudessem nunca esquecer e o evangelho se propagar. Não tinha vídeo na época, então eles deixavam escrito. Muito bem. Mas, e o objetivo dessas escrituras, né, que os discípulos deixaram, que os apóstolos deixaram aqui? Agora vamos ver o de João, né, no seu evangelho e agora na epístola. Vamos ver o objetivo dessa primeira carta de João no capítulo 5, 13. Primeira epístola de João, primeira carta de João, 5, 13. O que eles queriam, né? O que ele queria que a igreja, que os cristãos soubessem? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É muito... você vê aqui que é muito semelhante, né? Essa mensagem, o que foi escrito lá em 1 João 20. Você vê aqui, qual era o objetivo do evangelho? Para que crescem.
Agora a epístola faz o quê? Depois que ele relata os milagres, os sinais, a doutrina espiritual, né, do que Jesus veio trazer, quem era ele como antes, né, antes de se manifestar em carne, porque João ele foi mais a fundo, ele fala sobre isso, é o evangelho que fala sobre isso, depois na epístola ele reitera, e o que ele aqui, né, ele quer fazer através dessa carta? Aquilo que ele disse lá no seu evangelho era para que as pessoas crescem em Jesus. E aqui eles já tinham crido. Olha, o que vocês já conheceram através da história do evangelho, vocês já creem. E o objetivo continua o mesmo. Lá eu despertei a fé. Lá ele despertou a fé nos cristãos. Através do evangelho, quando ele escreveu os relatos, os sinais de Jesus. As coisas que ele fez. Aqui, quando ele fala, né, sobre como o cristão, como a igreja tem que lidar e se posicionar em relação a isso que Jesus fez, as coisas que Jesus fez e ficaram registradas, qual é agora o objetivo? Já tendo crido, olha, vocês já creem, né? Vocês já conhecem, agora que vocês continuam sabendo, né? Aquilo que foi dito lá, que era para que crendo tivesse vida, exatamente, e agora para que vocês saibam que vocês terão a vida eterna. Na epístola ele vai e completa isso. O que ele diz? Olha, para saberdes que tendes a vida eterna. Olha que comparação, né? O evangelho, para que crendo tenhas vida em seu nome. E aqui na epístola, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não só a vida terrena. Jesus veio te trazer não só a cura, Jesus veio te trazer não só o milagre financeiro, Jesus veio te trazer não só a bênção na sua vida familiar, Jesus veio te trazer não só a vitória sobre as tribulações do mundo, Jesus veio te trazer não só a libertação da tristeza, né? Jesus veio te trazer não só o consolo diante das tribulações que você passa, Jesus veio te trazer não só uma explicação e né, para por que você está nesse mundo, mas ele também, além disso, para que você tenha vida aqui, você saiba por que sua vida é útil aqui, para que ela existe aqui, mas também que você saiba que essa vida não é só neste âmbito, mas ela é eterna, para que você venha ter vida e vida eterna. É isso que ele completa. Então, João agora, com a epístola, ele completa os fundamentos da fé. O evangelho era para despertar a fé. O evangelho era para anunciar Jesus. Né? O evangelho era para trazer as pessoas a Cristo, para elas soubessem que elas teriam vida em Cristo. E a epístola é porque elas já crendo, já sendo cristãs, já conhecendo que tem a vida, mas que saibam que esta vida será muito além do que elas imaginam, que a vida será eterna. Agora com a fé, o que você faz? Agora você tem a fé, você vai trabalhá-la para que você mantenha a sua vida eterna. Então, um desperta a fé, o outro fundamenta essa fé e torna essa fé e essa vida eterna. É muito interessante, né, quando a gente vê essa comparação, né, como as coisas que Deus deixa, né, pra gente conhecer, né, como são maravilhosas, né, da gente meditar e aprender. Bom, então uma completa a outra. Agora a gente vai focar mais na epístola, né? Vamos falar aqui um pouquinho dessa epístola escrita em que ano? Lembra? Pois é, a gente sabe que a cronologia bíblica, muitas vezes, né, quando a gente fala de cronologia na história, a gente sempre tem que deixar aí uma margenzinha, porque, né, é passado. Mas todos os fatos, todos os estudos, né, tudo aponta para 90, aproximadamente 90 depois de Cristo. Então, olha aqui, né, a gente tem aqui, então, um João, que já não era um rapaz, não era aquele discípulo jovem mais, ele era um senhor. E ele foi o mais longevo, né? Os outros foram mortos, foram martirizados. E João, ele vai até uma certa idade, até ele chegar, né, ao um ancião de dias e estar na ilha de Patmos, que a gente sabe que ele escreve, então, o livro de Revelação. Mas aqui, ele já era um ancião, né, aproximadamente com os seus 60 anos, alguma coisa assim,
né? Para aquele tempo ele era um ancião, né? Para a gente hoje ele seria a melhor idade, a maturidade. Mas naquele tempo ele já era considerado até, né? Já estava no lucro. E ele vai viver mais ainda, né? E o que ele fez antes? O que João passou fazendo a sua juventude, além de acompanhar Cristo, né? Naqueles 3 anos que ele passou na companhia do mestre, além de vê-lo morrer, ressuscitar. E aí, o que ele faz depois disso que se apaga? Ele só escreve o evangelho? O que acontece? Né? Só não, vou dizer, né? Que já é um grande feito. Mas a gente sabe que pela tradição, né, e pelos relatos históricos, o João ficou em Jerusalém. Porque foi essa ordem que ele recebeu de Jesus. Na verdade, ele recebeu essa ordem. Foi ele que foi incumbido de uma missão que nenhum outro teve ali, uma missão específica, né, que ele se dedicasse àquilo ali. O que aconteceu? Os outros discípulos, enquanto Pedro, né, enquanto Tiago, né, eles saíram para pregar o evangelho e foram até martirizados antes. O que acontece? João, ele lá na cruz, ele recebeu uma ordem e ele ficou cumprindo essa ordem. Por isso ele se preservou até por bastante tempo ali, no meio da perseguição. Ele recebeu qual ordem que Jesus, no seu último momento, ali na cruz, antes da sua morte e ressurreição, ele fala o quê? Ele vira para João, porque ele confiou a João uma das coisas que ele mais amou nesse mundo. Ele veio amar a gente, ele ama a gente. Mas teve uma pessoa que ele amava e ele deixou um exemplo, não é? Que era uma pessoa muito especial para ele. E que foi o canal dele chegar aqui nesse mundo. E como Jesus é justo, né? Tem nada que você faça por ele que ele vai esquecer. Sabe, se você ama a Cristo, se você faz algo de pureza de coração, né? Se você se deixa usar, pode ter certeza, Jesus vai te honrar. Não que a gente mereça, porque tudo que a gente fizer por ele é pouco, diante de tudo que ele já fez e faz por nós. Mas mesmo assim, pela essência dele, que é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é gratidão, que é isso que ele quer para passar para o ser humano, e é isso que é a essência dele, ele não poderia deixar de fazer isso, de dar exemplo para todos nós. Ele chega para João e fala assim, né, quando ele vê Maria, sua mãe, terrena, canal que Deus usou para trazê-lo ao mundo. Não é salvadora, não, o Salvador é Cristo. Ela é digna, sim, de todo respeito. Não é, né, para ser adorada, porque somente a Deus adorarás. Mas é, sim, para ser honrada. Não é a intercessora, né, não é? Porque a intercessor é Cristo. Ela, né, no momento que, né, vieram fazê-la de intercessora, ela deixou bem claro, ó, é ele que vocês têm que procurar. É ele que, né, naquela ocasião do milagre do vinho, de transformar algo em vinho, vocês têm que falar com ele. Ela deixou isso bem claro. Em nenhum momento a gente diz que Maria vai salvar. Maria, sim, mas deve ser, sim, um grande exemplo de discípula também, de aluna, porque ela também era humana e aprendeu que Jesus era o mestre de toda a humanidade, inclusive dela. Porém, ela foi muito especial, sim. Foi uma pessoa muito cheia de graça, agraciada por trazer o Salvador ao mundo dentro do seu ventre. Então, que pessoa para a gente, né, tirar aí um exemplo lindo de vida, para a gente poder honrar, sim, mas adorar somente a Deus, né? Que a gente sabe disso. Então, o que acontece? Jesus, deixando exemplo até o final, ele vira na assim, olha, filho, né? Aliás, João, né? Para João, olha, filho, eis tua mãe. Tá vendo? Quem é que vai ser agora? Que você tem que cuidar agora? Porque eu vou partir, ela precisa de cuidado, ela precisa de filho para cuidar, né? Jesus tinha outros irmãos? Tinha, mas João era em quem ele confiava para deixar algo tão especial. Às vezes, né, a gente tem tanta gente do nosso lado, tem até família, mas Deus levanta ou aparece na nossa vida alguém que não é nem do nosso sangue, mas que a gente tem mais confiança de pegar certas coisas importantes para aquela pessoa que às vezes não é nem da nossa família, mas porque demonstrou conosco uma comunhão tão grande, uma confiança tão grande, uma empatia tão grande, né?
uma união de objetivos, que aquela pessoa ali é mais que laço de sangue. E aí, o que Jesus faz? Em vez de escolher os outros irmãos terrenos, ele vai e fala para João, olha, eu vou confiar em você, porque ele conhecia João. João era o mais próximo. Era aquele que tinha mais intimidade, aquele que, né, que estava ali do lado de Cristo a todo momento. E aí, ele confia a ele essa nobre missão de cuidar da sua mãezinha aqui da terra, uma discípula tão especial como Maria. E vira para Maria e fala, ó, esse é o seu filho, a partir de agora eu não tô, então teu filho é esse aí, né? E aí João honrou esse chamado, né? E ele não saiu igual aos outros, ele se manteve com quem? Se manteve ali em Jerusalém, cuidando da Maria, né? E ele ficou até o momento que ela já não necessitava dos seus cuidados, em que ela já estaria com Cristo na glória. E aí, o que ele faz? Ele vai e passa a estar com residência em Éfeso. Ele fica em Éfeso, né, que era uma cidade muito bem localizada, que era um centro ali do cristianismo. Havia, na época, uma grande comunidade cristã ali, e ele ficou até a idade avançada. E o que ele fez em Éfeso, depois da sua primeira missão? Aí agora vem a sua segunda grande missão, que é edificar a Igreja de Cristo, é escrever as epístolas, e depois também, na perseguição, que aí chega até ele escrever a Apocalipse. Bom, o que ele faz, então, ali? Ele começa a escrever a epístola, tá? E o que estava acontecendo na cidade ali, não só naquela cidade, né, mas em outras comunidades cristãs, estava acontecendo algo que estava tentando assolar a igreja. Desde o início, o inimigo persegue a igreja, tenta apagar a igreja. Mas o que o Senhor também fala? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que as heresias viessem bater, sempre há um remanescente que guarda a palavra da fé, né? Que guarda a pureza. E já naquela época, os discípulos já estavam prezando por isso. Eles já estavam sendo usados por Deus por isso. Então, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um ataque doutrinário com uma doutrina que, a princípio, parecia boa. Um sofisma, né? Que, a princípio, tem umas bases boas. É um negócio que, até você, assim, não, que bom, tem tudo a ver com o evangelho. Tem coisa que dá para aproveitar. Porém, estavam distorcendo fundamentos principais do evangelho da salvação, do plano da salvação, digo, né? E de doutrinas principais da igreja. Então, várias filosofias, sistemas religiosos tentavam sufocar os ensinamentos de Cristo. Normal, né? A gente vê isso até hoje acontecendo o tempo todo, até dentro da própria comunidade cristã, dentro da própria igreja. E ali tinha uma das principais, né, doutrinas, era o gnosticismo. Muita gente deve já ter ouvido falar do gnosticismo, já deve conhecer, né, o que prega, né, essa doutrina. Mas vamos ver lá, em 1 João 2, 19 e 26, quem está com a Bíblia aberta aí, abre a sua Bíblia, primeira epístola de João, no capítulo 2, perdão, do 19 ao 26. Né? Depois a gente vai assim analisar também o capítulo anterior, né, no início mas só para a gente entender, isso aqui é um pano de fundo histórico para a gente entender a epístola, o que João depois fala, né? Então, primeira epístola de João 2, 19. Vamos lá no 19. Eles saíram do nosso meio. Quem seria esse eles que João estava, né? Que seria, né? Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos entender uma coisa aqui? João não está falando de gente que veio de outra religião e tentou tirar o povo do cristianismo, desviar da fé em Cristo. João está falando o seguinte,
que essas pessoas que estavam trabalhando para o inimigo de Deus, a gente vai ver isso no versículo 18 em cima, filhinho, já é a última hora. Então, os discípulos sempre já estavam contando que era a etapa final. Jesus ressuscitou, eles sempre estiveram já naquele tempo, na esperança do retorno de Cristo. E como vistes, né, que veio o anticristo, já estava falando sobre o anticristo, né, naquela época, também agora muito anticristos têm surgido, ou seja, vem aí um anticristo, mas já tem muitos contra Jesus, que são o quê? Protótipos daquele que vem para, né, na hora do final, para desvirtuar o povo e para concretizar aí o final dos tempos. Mas antes dele já estavam vindo já outros que estavam se colocando contra Cristo, infiltrando coisas falsas dentro do povo de Deus para levar o povo a se perder e sair do caminho do evangelho. E pelo que conhecemos que é a última hora. Aí ele vem nos mostrar. Eles saíram do nosso meio. O pior inimigo é aquele que conhece a gente, não é isso? Aquele que está ali, que já comeu. Lembramos de quem? Judas Iscariotes, não é? Dentro dos próprios 12 discípulos. Não foi um estranho que veio para entregar a Cristo. Isso mostra claramente, já desde do que aconteceu com Jesus, da traição, que Satanás, quando ele quer te destruir, ele não vai buscar alguém que ele quer trair, quando ele quer machucar, quando ele quer destruir uma pessoa. Ele, né, um cristão, um servo de Deus que vive ali, ele geralmente, o seu plano que mais funciona, né? Funciona se a pessoa não vigiar. Mas ele vai ali, é o mais cruel, é isso, é pegar alguém de dentro, aquele que a pessoa confiava, aquele que andava junto, porque o pior inimigo é aquele que conhece toda a vida da pessoa, que conhece o que a pessoa está acostumada, é que vai pegar ela de surpresa, é o que vai realmente conseguir. Se a pessoa sair de fora, é um estranho, mas se vem de dentro, é o mais eficaz para a destruição, porque conhece o seu alvo, sabe das fraquezas do seu alvo. Então, o que aconteceu? Esses apóstatas, esses que começaram a desviar o povo de Deus já no início, naquela época, na igreja primitiva, saíram de dentro da comunidade cristã. Olha como é que a coisa é séria. Por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado. A gente tem que estar sempre examinando as escrituras, né? A gente não pode deixar de vigiar, mesmo dentro da nossa comunidade cristã, né? Bom, aí o que acontece? Que doutrina é essa? Que anticristo é esse que ele está falando aqui? Ele continua aqui, né? E vós que possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, não porque não sabais a verdade, então ele estava falando para gente que era já cristã, que já conhecia já os fundamentos do evangelho. Ele já estava trabalhando com essas pessoas, né? Os outros discípulos também, com os fundamentos do evangelho. Antes, porque já sabeis. Então ele não estava pregando para gente leiga, ele estava pregando para pessoas que já conheciam a verdade. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Bom, o que estava acontecendo ali, né? No gnosticismo, e a palavra gnosticismo vem de gnosis, que é conhecimento. E prega até algo bom, né? Que a libertação, né? Que a sua aproximação de Deus, né? Do espiritual, vem do conhecimento. Sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, olha só como é que a coisa é, né? Isso veio de dentro dos princípios do evangelho. Quem conhecia os princípios do evangelho? Conhecimento. Conhecimento é tudo. Se você conhece a Deus, você é filho de Deus. Você vai procurar, né, se aproximar dele. Conhecendo ele, você vai se aproximar dos seus atributos. Você vai conhecer o plano que ele tem para você. Ótimo.
Mas o problema é que essa mesma corrente que pregava tanta coisa boa, que estava ali dentro dos cristãos ali, começou a desvirtuar coisas assim como, por exemplo, né? O que os gnósticos, perdão, né? Aqueles adeptos do gnosticismo, eles diziam, né? Que o conhecimento através do conhecimento, o homem pode se libertar. Só que depois, eles começaram a atribuir esse conhecimento só a alguns, os mais elevados, né? Os intelectualmente mais privilegiados, né? Só os iniciados. E começou a ter um grupo ali que só aqueles que estivessem ali dentro daquele grupo conheciam alguma coisa diferente, misteriosa, que estavam aptos a dominar sobre os outros. Já começou aí o problema. Dentro vamos dizer assim, desse grupo que se separou, que se formou, mas que fez uma seita, né? Sectou, né? Que veio separando o povo ali cristão. Então, o espírito do homem pode se libertar da prisão material através do conhecimento. A carne é má. Ah, mas isso aí está na Bíblia, né? A gente tem que dominar a carne. Olha como é que tem coisa que tem sentido. E o espírito é bom, até aí tudo bem. Só que aqui diz o seguinte, que o homem, né, a carne dele é má e não tem como consertar isso. Então ele vai ser mal sempre na carne. E o espírito é que vai ter o contato com Deus. O espírito vai ser bom. Para eles era possível se libertar o espírito da carne, né? A pessoa fazia o que quisesse na carne. Podia, porque não tem jeito. A carne sempre vai pecar. Então estava perdoado de fazer. A carne vai deixar a desejar, né? Mas a mesma escritura diz para que a gente não dê vazão à carne, que são os maus desejos humanos, né? A gente sabe disso. Jesus deixou isso claro. E quem domina a carne somos nós. A gente não deve se sujeitar a Deus. Mas para os gnósticos, eles, era fatal. Eles iam estar sempre pecando, a carne estaria sempre fazendo o que não deve. Para se elevar a Deus, o que ia acontecer? Havia momentos que o espírito se desligava do corpo. Isso é uma corrente depois, dentro do próprio gnosticismo, houve outras correntes. Então, uma corrente dizia que o espírito podia se desligar da matéria e se ligar a Deus. A carne ia estar fazendo o que quisesse, depois tudo bem. É a carne. Mas o que ia ser salvo era o espírito. Então, era uma doutrina dualista, que dizia que existe a carne e o espírito. A carne realmente não presta. Então, o que vai salvar o homem é o espírito, e o espírito se desligava do corpo, e esse sim chegava a Deus, esse ia ser salvo. Esse é perfeito. Então, muitas vezes a pessoa sofre um arrebatamento, se aproxima de Deus, e ela tá tudo bem. E a carne dela, o que vai fazer, né? E só pedir misericórdia a Deus. Então, o que eles estavam negando? Princípios básicos, era uma heresia isso, porque a carne tem que ser sujeitada e tem que ser, sim, as obras da carne, sim, tem que ser dominadas, tem que ser, a gente tem que tentar deixar realmente, e o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Negar a si mesmo. Aquele que vem, isso mesmo, bem lembrado, né? Negue-se a si mesmo. Né? E eles não falavam sobre isso. Bom, agora o problema estava pior do que isso. Depois eles chegaram com uma outra doutrina, ainda pior. É outra doutrina. Que Cristo, ele não havia, né, encarnado, porque a carne é ruim. Se a carne é ruim, como é que Jesus podia ter vindo em carne? Jesus ia ser ruim também. Então, eles dizem que Jesus não veio em carne. Jesus era um fantasma. Ele tinha um corpo semelhante ao homem, mas era um corpo espiritual. Essa é uma das principais correntes do gnosticismo que andou se infiltrando ali no povo de Deus e que desvirtuou, estava ali dentro da comunidade cristã, saiu dali, né, e desvirtuou muitos cristãos. Mas aí muitos começaram a dizer, pois é, Jesus não transpassou paredes? Jesus não... fez milagres, mas sim, o mesmo Jesus que transpassou paredes, ele também pediu o quê? O Tomé falou o quê? Quando o Tomé pediu para ver se era ele mesmo, toca aqui, ó, nas minhas feridas. Ele foi ferido. E como é que ele foi ferido se ele não tinha carne antes?
né? Ele tinha carne, ele veio depois num corpo também, e esse corpo também ainda era material. Mas antes mesmo da crucificação, como Jesus não era carne, Jesus comeu com os discípulos. Jesus chorou, né? Então acabam com esse ensinamento contradizendo várias coisas que Jesus fez que estavam no seu plano de salvação. Inclusive, se ele não era carne, como que ele morreu? Espírito não morre. Se ele era um fantasma, ele ia morrer na cruz. Então ele não teria morrido, né? Então ele não era o Cristo, porque o Cristo viria, né, em forma de homem. E muitas vezes ele foi chamado de filho de homem. Então ele era... mas não, ele era só uma imagem de um homem, né? Fica muito, muito complicado entender o plano de salvação e entender que Jesus é o Cristo, ele não veio em carne. Y el apóstol aclara, ¿no? Que aquel que dice que Jesús no vino en carne sea maldito, ¿no? Exatamente. Ele vai falar sobre isso também, né? A gente vai ver aqui por isso que a gente está vendo isso agora, porque quando ele falar, né, que quem é, né, que negam Jesus como, né, que veio em carne, por isso que ele fala que ele se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou. João sempre toca muito nesse assunto, que o verbo se fez carne, e ele volta a repetir isso aqui em outras palavras, mas com a mesma mensagem, mostrando que Jesus ele veio em carne. A gente vai, né, nos próximos estudos, a gente vai ler versículo por versículo, e ele vai estar afirmando isso aqui. E quem melhor do que para dizer isso do que ele que andou 3 anos com Jesus? Ele viu que ele era um homem, né, em carne, né, que ele passou, que ele se cansou, ele sofreu dor, né? Ele comeu, ele dormia. Então, como ele podia ser espírito? Somente espírito, né? Por isso que ele deixa isso bem claro aí, para que ninguém seja enganado. Ele apalpou, ele deitou no ombro de Jesus. Quem melhor do que ele para dizer que Jesus não estava em corpo material? Né? Então era isso que os gnósticos diziam e eles negavam isso, né? Bom, e a Bíblia fala que ele seria moído pelos nossos pecados e nossas enfermidades. Se ele não fosse carne, ele não poderia ter passado isso aí. Bom, a partir da semana que vem a gente vai estar lendo então a epístola e vamos estar comparando aí o que dizia essa, né, a heresia aqui do gnosticismo e a mensagem preciosa, os ensinamentos preciosos que João deixa a respeito do plano de salvação, dos princípios espirituais de Jesus, tanto para a salvação como para viver a vida cristã no seu dia a dia e manter a sua vida com Cristo até, né, até depois dessa vida, até na vida eterna. Amém? Eu vou passar para o pastor Marcelo a continuação aí dos estudos. Gloria a Dios. Es tremendo la palabra de Dios. Tenemos cosas muy lindas para ver hoy. Y las personas mucho no entienden lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecible. Ponete la cara ahí que se te va. Es un don inmerecible. Y hay algo que, por ejemplo, si estaría Jesús, ponele que Jesús te pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Él ya le preguntó a los apóstoles y cada uno daba su entender. ¿Qué entenderías vos si Jesús te pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Que as pessoas falam? Quem respondeu isso a Cristo, né? Falou que eles achavam que ele era João, né, o Batista, que ele tinha voltado, que ele era Elias, né, que tinha voltado. Pero ahora, en este tiempo, mas exatamente. Después de 2000 años, sim. ¿Qué dice la gente de Jesús? Então, algumas pessoas ainda não entenderam, né, mas muitos já sabem que ele é dito o Filho de Deus, que isso foi revelado por Pedro, né, que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, muitas pessoas hoje, já pelo conhecimento, né, do que o Evangelho já vem sendo pregado, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele profeta, né, outros, né, não são tão religiosos, é um profeta, né, Jesus foi un grande hombre, un grande revolucionario. Se sigue diciendo que algunas personas lo toman como un gran profeta, ¿no? Uno de los más grandes de todos los tiempos, un gran maestro, un estratega. Otros están en la iglesia
con un corazón sincero, creen en Jesús, todo, y de repente sea un pastor o un hermano que ellos le dieron su confianza, lo defrauda. Y ahí se le cae toda la base del evangelio y se van de la iglesia, no quieren saber, se enojan con Jesús, con todo. La pregunta es, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Qué dice la historia, los romanos? Porque no vamos a ir a la historia, no, yo tengo la Biblia, pero la Biblia es un libro histórico, un libro político, un libro de acción, entonces un libro de arqueología, tenés todo, la gente, los grandes arqueólogos se guían para descubrir ciudades por la Biblia, es historia. Entonces, las personas se equivocan cuando hacen que juzgan, ay, ese pastor mentiroso, todos los pastores son mentirosos. Todos los pastores no son, porque cada persona es individual. Entonces, alguien te lastimó, y a mí me pasó, alguien me lastimó, me fui de la iglesia por 10 años. Ahí después yo pregunté, y Dios me seguía buscando. Y me hablaban, y yo ya era ateo y recaí al ateísmo. Pero ¿qué culpa tiene Jesús de que alguien me haya lastimado, que haya pecado? Vos hablaste, pastora, de que tenemos que sujetar nuestras pasiones ¿no? Y una pasión también es robar, una pasión también es desear a la mujer de tu prójimo y caer en pecado, como le pasó en la Biblia a la mujer que la encontraban en el acto de adulterio. Pero no se habla del hombre, se habla de la mujer. Entonces, todo el mundo la quería apedrear a ella y al hombre que se escapó. No explica la Biblia qué pasó. Porque la ley de Moisés decía que había que matarlos porque estaban en adulterio. Y hoy, ¿cuántas personas que van a la iglesia están en pecado? Sea de adulterio, sea de malos pensamientos, sea de robar. Hay personas que fueron a la iglesia, dejaron su celular, dejaron su bolsa porque le dijo el pastor, pase adelante. Cuando volvió al asiento no estaba más la bolsa. Hay de todo tipo de personas dentro de la iglesia. Por eso la Biblia dice, velad en todo tiempo. Entonces, quiero hablar de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ayúdame y léeme en portugués esto, ¿no? Acá en Filipenses capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo fala a los creyentes, ¿no? A los creyentes. Le está falando acerca de la gracia de Deus, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Isso, hasta o final. Dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço com esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Lo que más me toca de esta palabra es esto, mirá. En el versículo, vamos a leer del 8, Dios me es testigo como eu amo a todos vosotros, a todos vosotros, entrañablemente, con mucha pasión, mucho amor en Jesucristo. Y esto le pido en oración para que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión. Entonces, tenemos que tener comprensión de la palabra y entendimiento de la palabra. Y las personas van a la iglesia, cantan, lo van a Dios, aleluya, gritan, alabanza, y no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no tienen comprensión de la Biblia. Cualquier viento, cualquier persona que los lastima, ay, no me saludó y no voy a la iglesia, estoy triste, no puedo más,
mi corazón está roto, pero yo fui con tanto cariño. Una vez me pasó en la iglesia, 3.000 personas. Yo fui a abrazarlo ahí al hermano, todo. Y el hermano pasó y dice que no me vio. Después yo fui todo enojado, le digo, pero te fui a saludar y me dejaste con los brazos abiertos, todo enojado estaba yo. Digo, pero yo no te vi, ahí me desarmó. Porque él me dijo, no te vi. Yo estaba enfocado mirando a otras personas. A veces pasa, si usted maneja, usted no va solo mirando al frente, usted mira el espejito del medio, a los dos espejitos de los costados, de que te tiene derecha, izquierda, tiene que mirar hacia atrás y al frente, todo tiene que ir mirando al mismo tiempo. Y a veces alguna cosa se le escapa, porque yo voy dirigiendo y mi esposa me dice, cuidado el cachorro, cuidado el gato, cuidado que un hombre está pasando. Y, calma, ya lo vi, calma. ¿Entendió? Entonces, tenemos que estar enfocados en el Evangelio de la Gracia. Diga conmigo, Evangelio de la Gracia. Evangelho da Graça. ¿Evangelio qué son? Buenas noticias. Uy, buenas noticias, soy salvo, Cristo murió en la cruz del Calvario, en mi lugar. Ahora era pecador, ahora soy redimido, soy justo, soy santo. Él me perfeccionó. ¿Por qué? Porque estoy escondido con Él en el cielo. Entonces, ¿cómo es eso? Es fe, es palabra de Dios. Es un acto profético que hizo Dios para que el diablo no te pueda acusar. Si no, el pecador peca, ¿no es cierto? Porque no conoce a Dios, porque no fue a la cruz, porque no dejó la mochila de pecado, él peca. Pero nosotros fallamos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que fallamos, nos ponemos tristes, nos ponemos a llorar, ponemos a buscar a Dios otra vez, la gracia, el perdón, la misericordia, porque hay arrepentimiento, porque estamos con un sentimiento de dolor, de angustia, porque pecamos. El problema es cuando vos sabés que estás pecando y no te importa. Entonces, dice la Biblia que son conciencias cicatrizadas, ¿no? Como cuando vos te cortás, cauterizadas, cuando vos te cortás el dedo y se te hace una cicatriz. ¿Cicatriz se dice? Uh-huh. Y después se te cura. Pero se te cura si el cuerpo lo regenera, pero en el espíritu, el que lo puede curar es Dios. Es Dios el que te puede curar ese vacío, porque cuando el Espíritu Santo está dentro y vos lo sentís que está con vos, el Espíritu Santo te hace sentir el perdón de Dios. Pero cuando vos estás vacío no sentís nada. Y vos sabés que Dios no está con vos. Porque al rey David le pasó. Porque el rey David, cuando sentía la presencia de Dios, él no tenía miedo de Goliat. Él fue con unas piedritas, empezó a tirar la onda, ¡pum!, lo mató. Pero todos decían, no, lo mató David, pero ¿quién guió la piedrita? Hacia la cabeza, justo en ese lugarcito del casco, se clavó ahí. Y no había muerto, lo desmayó. Él corrió, agarró la espada y le tuvo que cortar la cabeza a Satanás. O sea, Goliat, que era representante de Satanás. Es un problema grande que vos tenés en tu vida. ¿Cuál es? El pecado. Vos le tenés que cortar la cabeza de raíz al pecado. ¿Cómo? Yendo a la cruz. La cruz tiene un símbolo de espada. No sé si te diste cuenta, pero parece una espada, la espada del Espíritu. Porque la cruz anula al pecado y de pecador te transforma a santo, justo y perfecto por la gracia. ¿Qué es la gracia, pastora? Favor inmerecido. Ahora, la gracia, ¿no? Vamos a decir que un ejemplo, yo tengo acá un celular. ¿Cuánto sale un celular? Depende del celular, 2.000, 3.000 reales, 1.500. Yo te lo regalo. Pastora, te regalo el celular, me tenés que dar 500. No, pero te lo regalo. Está regalado, así te hacen los vendedores. Vení, tengo este perfume casi gratis, te lo venden. Entonces, si yo te doy, en vez de 500 reales,
100 reales, te lo estoy regalando prácticamente. Pero no estoy regalando porque te estoy cobrando algo. Jesucristo no te cobra nada. Jesucristo no te está diciendo vení, paga tu salvación, vamos a hacer un canje, mirá que vos valés mucho, entonces, porque vos sos como una perla, entonces yo te doy la gracia. No, delante de Dios somos su creación y Él la quiere recuperar. Es como cuando vos perdés algo precioso y lo buscás por toda la casa y corrés los muebles, todo, porque te olvidaste de dónde lo dejaste. Entonces, si no lo tenés, lo necesitas, así sea algo, un papel, lo buscas por toda la casa, bajas todos los muebles, la ropa, moves todo, porque necesitas ese papel, sea para un trabajo, sea para la iglesia, sea para la policía. Vos necesitas ese papel y no lo tenés que buscar. Entonces lo buscas desesperadamente. Es lo mismo que una persona que perdió una moneda y lo busca en toda la casa, dice Jesús, una parábola. Y cuando la encuentra, una felicidad, ay, mirá, estaba acá debajo de la mesa, de la silla, de la pata de la silla, lo encontró. Es lo mismo. Vos cuando te sentís pecador y viene la gracia de Dios, te saca un peso como de 1000 kilos de arriba tuyo, de tus hombros, de tus fuerzas, vuelven tus fuerzas. Las personas no entienden, pero uno ora y se curan. Las personas no entienden, son ateas, yo era ateo, y de repente fui a la iglesia y me curé, sin que nadie me ponga las manos, sin que nadie me ore, sin que nadie me unja con aceite, que son todos pasos que la Biblia enseña a dar. Pero a mí no me pasó nada, y Dios me curó. Y a la semana no me había dado cuenta, a la semana me di cuenta que estaba curado. Y ahí comencé a ir a la iglesia hasta que alguien me lastimó y dije, no voy más a la iglesia, no quiero saber más nada de Dios. Y que esto, pero ¿qué culpa tiene Dios? Si Él me sanó, me dio prueba de que existe, que es real, que me ama, que me perdonó, me da todas las pruebas. Porque yo fui al médico, no a uno, a varios médicos, y nadie sabía que tenía. Nadie, no es nada, es una alergia que no se iba en otoño, en invierno, en primavera, todo el año estaba resfriado, siempre había algo, era el polvo, el polen, era la tierra, era el polvo, lo que sea. Siempre estaba resfriado. Y el Señor, en una abrir y cerrar de ojo, fui a la iglesia, acepté a Cristo, Dios me cura. Un día fui a tomar bautismo, me sacaron una foto, no tenía dinero para la foto, me regalaron la foto porque la tomaron que estaba fallada. Pero no, para mí no estaba fallada, porque para mí era como una luz, ¿no?, que estaba iluminando mi bautismo como un ángel, algo le pasó a la foto que quedó registrado. Y el que sacó la foto dice que está fallada, porque en la época que yo, 30 años atrás, 40 años atrás, existía la cámara de foto que sacaba la foto y vos la agitabas así y se revelaba sola. Y antes la tenías que poner en líquido, todo, y salía en blanco y negro. Ahora la tenemos a color, ahora la tenemos digital. Entonces ahora en el celular la pasamos a la computadora, pum, y le podemos poner un título, todo. Antes todo eso había que pagarlo a otra persona para que lo haga y ganaban mucho dinero, ahora lo hacemos nosotros. Entonces la tecnología ayuda a algunas personas y a otros se le acabó la carrera. Entonces siempre tenemos que estar estudiando para renovar. Y en la palabra no. En la palabra de Dios no nos tenemos que actualizar. No nos tenemos que actualizar en el amor de Dios. Pablo dice que él oraba incansablemente, constantemente. Oraba por sus discípulos, oraba por las personas que él había conocido, que él había predicado la palabra.
¿Cuántas personas usted está orando hoy por día? Estás orando por la gente que está en tu trabajo, estás orando por las personas que están en tu trabajo, estás orando por tu jefe. No, mi jefe es un maldito, todo el día me manda a trabajar. No me deja descansar, no me deja tomar agua, siempre está encima mío. Es un maldito. Pero orá por él, orá por él, orá por sus pensamientos, orá, hablarle de Jesús. No quiere, es ateo de otra religión, déjalo en las manos de Dios. Dios se va a ocupar de él. Orá incansablemente por esta persona que te molesta, que vos decís que te está persiguiendo. Orá, dice la Biblia que tenemos que orar por nuestros perseguidores, por aquellos que nos angustian. Y Pablo oraba. Filipenses lo deja registrado, dice, siempre en todas mis oraciones ruego no es una oración normal. Señor, bendecilos porque la verdad ellos te necesitan. Eso no es una oración. Rogar es entrar en el clamor. Padre, mira, te pido que bendigas la iglesia, te pido que bendigas a los hermanos que están, te pido que bendigas, Señor, a los nuevos, te pido que hay clamor, buscar a Dios en el Espíritu. Tenemos que orar. Nosotros tenemos reunión de oración todos los lunes. Mañana a las 3 de la tarde vamos a estar orando. El jueves vamos a estar estudiando la Biblia. Pero ¿cómo? Todo el día están estudiando, están orando, todo el día. ¿Y en qué momento trabaja? En el momento que el Señor nos deja trabajar. Estamos trabajando, visitando iglesias, orando por enfermos, estamos haciendo videos, estamos todo el tiempo 100% en la obra del Señor, porque el Señor quiere que prediquemos el Evangelio, porque el Señor nos dice, Él va a volver cuando todos crean. ¿Dijo así Jesús? No. Jesús dijo, voy a volver cuando todos hayan escuchado el Evangelio. Todos tienen que tener la oportunidad de escuchar, de arrepentirse. Si no lo hicieron, ese es el problema de ellos. Jesús nos dice, déjalos venir a mí, dice. No quieren venir, es problema de ellos. Cuando murió el rico y fue al infierno, algunas personas dicen que es una parábola. Yo no una parábola, yo lo tomo como algo literal. Esta persona estaba en tormento. ¿Por qué estaba en tormento? Porque tenía sed, porque podía ver del otro lado al padre Abraham, podía ver a Lázaro, podía ver a otras personas que también estaban allí, pero en un lugar de paz, de gozo, de regocijo. Entonces, uno estaba en tormento y el otro estaba... Y se podía hablar porque ellos hablaban, Padre Abraham, mirá, estoy en tormento, mandalo a Lázaro. ¿Qué le dice el Padre Abraham? No puedo mandarlo porque hay un abismo entre ustedes y nosotros y no podemos cruzarlo. Pero... tú tuviste bienes, tuviste la oportunidad de escuchar la palabra y no fuiste misericordioso. Él murió porque no le diste un pedacito de pan que a vos te sobraba, que le tirabas a los perros, los mejores manjares, las mejores patas de pollo, le mandabas las mejores comidas a los perros, y a este hijo de Abraham, hermano de la fe tuya, no le diste un pedacito de pan y se murió. No le diste atendimiento. Entonces, el mismo día se muere el rico. Y estaba uno en gozo y el otro estaba en aflicción. Y esto va a volver a pasar. Solamente que Jesucristo, cuando muere y le dice a la discípula, ¿no?, que lo va a ver, lo va a tocar. No me toques. Todavía no subía al Padre. Él tenía que descender al infierno, que era un lugar, algunos dicen que era el Tártaro, otros dicen que era un lugar de ¿cómo le dicen los católicos? Purgatorio. El purgatorio, ahí está, el purgatorio.
Pero lo cierto es que Jesús tenía que ir donde estaba el padre Abraham, donde estaba David, donde estaba Adán, y todos los que murieron desde Adán, estaba Enoc, estaban todos ahí, los tenía que llevar al cielo. Eran las primicias que tenía que llevar Jesús, ¿no es cierto? Y ellos ahora están en la gloria. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora, apóstol Marcelo? Nosotros ahora estamos esperando a Jesús, estamos predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo para que cuando todo el mundo escuche, entonces Jesús va a volver. Pero estamos viendo señales, estamos viendo de que Donald Trump hizo que la embajada de Jerusalén, ¿no? Porque las Naciones Unidas siempre ponían un pero, la política y todo, él dijo, bueno, basta, ahora yo por decreto como presidente declaro que Jerusalén es capital de Israel. Ahí hicieron una moneda y lo pusieron como Ciro. Ciro es aquel que futuramente, miles de años atrás, ¿no es cierto?, fue el que hizo reconstruir Jerusalén y el templo, ¿no? Entonces lo pusieron como Ciro, hicieron unas monedas, todo de Donald Trump como Ciro. Y Donald Trump, cuando todos pensábamos que él ya ahora iba a ganar, él perdió. Y vino Biden. Ahora volvió a ganar. En este tiempo de Donald Trump, ¿qué él hizo? Él salió de Naciones Unidas y armó, como si fuera con el dinero que él daba a Naciones Unidas, que él dice que son ineptos, no sirve como la organización que tiene que ser. Eso lo dice Donald Trump. Por eso que él salió. Dice que no cumple lo que él tiene que cumplir, que es defender la soberanía de los países, que están matando a las personas. No hace nada. Entonces le sacó todos los recursos y él formó una nueva reunión, un nuevo concilio de presidentes de todas las naciones, y está creciendo. Esta nueva nación es por la paz, ¿no? Y quien está llevando todos los proyectos de la paz es Jerry Kushner, el yerno de él. Entonces estamos viendo de que se está perfeccionando toda una parte profética, porque a través de tal vez esta nación, esta nueva organización, él pueda decretar y mandar a que se reconstruya el tercer templo. El tercer templo ya está funcionando prácticamente. Retornaron Israel a tener un nuevo sumo sacerdote, el Sinedro, el Sanedrín volvió otra vez a reinstalarse, que 2000 años estuvieron sin Sanedrín, sin Sinedro. Ahora tienen la vaca roja, tienen los levitas, todos los materiales. Entonces lo único que falta es que se haga y que se empiece a construir el tercer templo. Las profecías están ahí. Cristo está viniendo a buscar a una iglesia. Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, otros dicen que no, que la iglesia se puede ir al principio, va a estar 7 años de boda de Cordero, otros dicen que a la mitad de los 3 años y medio la iglesia se va cuando comienza la tribulación, pero ya se está hablando de paz y seguridad. Ya se está comenzando. Y Jesús dice, cuando hablen, Jesús no, el apóstol dice, cuando hablen de paz y seguridad vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces, la Biblia se está cumpliendo delante de miles de millones de ojos de personas que dicen, yo no creo en Dios. Dios no existe, pero las profecías se están cumpliendo. La IA, que está creciendo todos los días, está cumpliendo las palabras que escribió Daniel, que dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y eso lo estamos viendo todos los días, cada vez
descubrimos nuevas herramientas que solucionan el problema de las personas. Y las personas están trabajando online, están ganando dinero online. Entonces tenemos que entender que el mundo está cambiando rápidamente. Generaciones están viendo la tecnología, estamos viendo autos voladores. Yo había visto autos voladores y ya habían hecho los sónicos en el año 56. Las escaleras mecánicas, las puertas que se abren solas con sensor, eso lo veíamos en los sónicos, hoy es una realidad. Los autos voladores, ¿cómo eran los sónicos acá, cómo se dice? Os Jetsons. Los Jackson. Desenho. Eso fue creado en el año 56, 1956. Hoy estamos en el 2026. Esto es una realidad. Estamos viendo motos voladoras. Eso lo vimos en las películas que hacía Stallone. Entonces, 30 años atrás, eso ahora es una realidad. Estamos viendo la marca de la bestia, que es una realidad. Las personas hoy van al supermercado y ya tienen el dinero en la mano. Y las personas pagan como cuando usted pasaba la tarjeta. Pasa que Brasil, Argentina están atrasados, pero se tienen que actualizar. El anticristo va a querer que todas las naciones entren en el proceso. Hoy, Argentina, en enero del 2026, comenzó a cambiar el DNI, que es la libreta de identidad, y el pasaporte, para también lo puedes tener digital. El mundo está cambiando. Yo viajé en avión en enero y ya había personas que ya tenían, que eran de Alemania, otros eran de Rusia, y ya pasaban con el celular, con el pasaporte. Ahora están actualizando, y ya en algunas partes de Europa, en China, ya están pagando con la mano. Entonces, esto va a venir al Brasil. ¿Qué estás esperando para creer en Jesús? ¿Qué estás esperando? Que saquen todo el dinero. Ya todos los países tienen una moneda virtual. Hoy se maneja las personas con el Pix. Fuimos a Argentina, había otro tipo de Pix, pero ya tienen algo similar todas las naciones, porque se copia. Pero va a venir un día que van a decir todo el mundo: se acaba el dólar, se acaba el BRICS, se acaba el euro, se acaba la libra. Todos van a usar esta moneda. Y se va a unificar todas las naciones. Las naciones pobres, las naciones ricas, van a ser todos iguales. Entonces déjame decirte una cosa, no queda mucho tiempo. Cristo tiene que venir a buscar a la iglesia. Prepárate, orá, buscá de Dios, llenate del poder del Espíritu Santo. Entrá en la oración, buscá en el Facebook de nosotros el link para orar. Buscá de seguir cumpliendo tus tareas de trabajo, de estudio, seguir preparándote, pero buscá a Dios. Buscá a Dios. Prepara tu alma, prepara tu espíritu, prepárate, porque dice, y con esto termino, Jesús, esto sí es una parábola, hablaba de las vírgenes. Había vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas eran las que le faltaba aceite, y las prudentes tenían su aceite y estaban con su lámpara encendida. ¿Cómo está tu lámpara? Yo te pregunto. Vos sos una virgen, estás en la iglesia, a cantar, gloria, aleluya, alabado, escuchar la palabra, tomar lo que te parece, lo que no te parece. No, esto no es para mí. Compromiso, no es para mí, yo tengo un cumpleaños. No, está lloviendo hoy, no puedo ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué es lo más importante para ti? Eso es lo que te tenés que preguntar.
Porque eso marca toda la diferencia. Si te vas o te quedás. Si aceptás la marca o no la aceptás. Hay personas que están pensando en su futuro. Y mi futuro es Cristo. Mi futuro es estar haciendo su voluntad. Mi futuro es estudiar su palabra y poner en práctica. El Evangelio es un estilo de vida, no es una religión. El Evangelio es vivir la palabra de Dios y ponerla en acción. Ver lo sobrenatural como natural. Una persona está enferma, se va a curar. Una persona está pobre, va a prosperar. Porque lo sobrenatural, que es para nosotros lo natural de Dios. En el cielo no hay muerte. Por eso que la Biblia dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él está en la presencia de Dios y están vivos. Es por eso que Jesús estaba en el monte y apareció hablando con él Moisés, y ahí estaban hablando. Entonces, prepárate para vivir cosas grandes, prepárate para vivir cosas sobrenaturales, porque Dios es real, no es una religión. Las personas tienen religiones, nosotros tenemos a un Dios vivo que nos marca el día a día. Entonces, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por este día, Dios. Tú te manifiestas, Señor, en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, bendice y ayúdanos para que podamos servirte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Querés decir algo? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí acompanhando conosco, tanto na transmissão ao vivo, também como pelo vídeo. Que vocês tenham uma semana cheia da presença de Deus e guiada pelo Espírito Santo. E até o próximo domingo. Tchau, bendiciones. A paz de Cristo a todos. Paz de Jesús. Até o próximo domingo, a paz.